Olá, eu sou o psicólogo Derek e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Quando que ela é útil, quando ela nos ajuda e quando ela é inútil, ela faz com que a gente sofra sem necessidade, ok? Então vamos pensar em dois exemplos, né? O primeiro exemplo, que é para tratar da ansiedade funcional, para exemplificar a ansiedade funcional, a gente vai imaginar que você está numa cidade que não conhece muito bem ainda, mas você ouviu dizer que em determinada região dessa cidade o índice de criminalidade é muito alto. Mais de 80% dos crimes ocorridos durante o ano ocorreram nessa região, certo? E aí você está transitando com seu carro pela cidade e nota que está próximo já desta região, ok? O que tende a acontecer aí? O que tende a ocorrer aí? Você tende a iniciar um estado de ansiedade, de alerta, ou seja, você tende a ficar ligado em tudo. A todo e qualquer estímulo que ocorra, né, você tende a prestar atenção, certo? Então você vê duas pessoas andando, você vai ficar ligado naquilo, vai prestar muita atenção naquilo, você escuta qualquer áudio diferente, qualquer som diferente, você tende também a ficar ligado nisso, e além das reações do seu organismo, né? Ou seja, as suas pupilas se dilatam, seus batimentos cardíacos aceleram, entre outros sinais, certo? Ou seja, o seu corpo é preparado para uma possível situação de enfrentamento ou fuga, certo? Ou seja, ou você encara ou você foge, certo? E a ansiedade te prepara para que você faça o que for necessário, ok? Então, nesse caso, fica claro o quanto a ansiedade é útil, ela é funcional, certo? E não necessariamente é negativa. Porque, como a gente pode imaginar, num caso contrário, né, se você estivesse passando por essa região com índice altíssimo de criminalidade, prestando atenção apenas no som do seu rádio, né, do rádio do seu carro, ou prestando atenção apenas no que está acontecendo à frente do seu carro, talvez, certamente, aliás, o risco que você estaria correndo seria bem maior, ok? Certo, então aí ficou claro que a ansiedade vale a pena, né, em certos casos, digamos assim. Agora vamos para a segunda situação, o segundo exemplo, né, quando a ansiedade não vale a pena, quando a ansiedade faz com que a gente sofra sem necessidade, certo? Então vamos imaginar uma pessoa que nota que o céu mudou, né, escureceu o céu, indicando chuva, né, no meio da tarde, e a partir disso ela já inicia o estado de ansiedade, inicia o estado de alerta, né, como no primeiro caso. Tá, por que isso ocorre? Né? Levando em conta, claro, que no Brasil, na grande maioria dos casos, a chuva não representa uma ameaça, não representa nenhum risco considerável à nossa saúde, à nossa vida, certo? Excluindo, claro, alguns locais específicos, né? Como a gente sabe. Então, assim, se mesmo assim isso ocorre, essa reação de ansiedade ocorre, quer dizer que muito provavelmente essa pessoa teve, durante a história de vida, algum evento marcante, digamos assim, né, e negativo, que fez com que a ansiedade fosse deslocada, né, para não ocorrer, não apenas nas situações catastróficas, digamos assim, onde há indícios claros de que algo ruim, algo ameaçador pode ocorrer, para situações onde não há indícios claros de risco ou de ameaça, né? Então, possivelmente essa pessoa, por exemplo, enfrentou uma inundação da própria casa, uma enchente, uma enxurrada, algo do tipo, né? E hoje ela não espera mais a água acumular próximo à sua casa para iniciar o estado de ansiedade, o estado de alerta. Mesmo mudando apenas a coloração do céu ou com uma previsão do tempo na hora do almoço, indicando uma chuva simples, mesmo assim ela já inicia o estado de ansiedade, mesmo sem indício de qualquer catástrofe, ok? Então, se a gente imaginar, essa pessoa certamente sofre bastante,
né? Porque chove muito, né? É comum, esse tipo de mudança climática também é comum, e essa pessoa, portanto, deve sofrer muito e sem necessidade alguma, certo? Bem, e por que fazemos isso? Porque somos capazes de deslocar a reação de ansiedade, né, de umas situações para além dessas situações. Né? Não quer dizer que a ansiedade não continue ocorrendo nas situações anteriores, né? Mas ela ocorre também em outras. Quer dizer, a gente amplia o uso da ansiedade. Né? Resumidamente, a gente amplia o uso da ansiedade, a gente amplia o tempo, né, no qual a gente está ansioso. Né? Certo. Por quê? Bem, o ser humano tem uma capacidade incrível de relacionar eventos, de relacionar e associar eventos e situações. Então vamos pensar assim: pense que tem a situação A, certo? Tem a situação B. São duas situações diferentes, mas que têm uma característica em comum. A gente pode aprender com uma facilidade incrível a responder, a reagir da mesma forma para essas duas situações, mesmo que tenha apenas uma característica em comum e tantas outras diferentes. Além disso, a gente pode aprender a responder da mesma forma para duas situações, para A e B, mesmo que não tenham nada em comum, sejam situações completamente diferentes. Mesmo assim, a gente pode aprender a responder, a reagir da mesma forma. Então, essa capacidade que o ser humano tem é incrível e faz também, por outro lado, com que a gente sofra sem necessidade, né? Aí com a ansiedade, ok? Então, espero que tenha ficado claro, a ansiedade é funcional em várias situações, mas pode ser também disfuncional, pode ser inútil, desnecessária em várias outras situações, e nesse caso a gente sofre sem necessidade, certo? Cabe aí, se você já se encontrou ou se encontra nesse tipo de situação, cabe aí buscar ajuda de um psicólogo, que é o profissional que vai analisar o que está acontecendo, né? Por que exatamente a ansiedade está ocorrendo, mesmo em situações que não indicam perigo algum, né? Ou perigo considerável algum, identificar o porquê, né? Para alterar a ocorrência da ansiedade, ok? Eu espero que tenha ficado claro, que tenha sido útil, certo? Diferente da ansiedade nesse segundo exemplo que eu citei. E eu espero que você curta o vídeo, que você comente, que compartilhe o vídeo e até o próximo, ok? Um abraço.